Em todas as cidades do Brasil chegavam opiniões e deveriam existem decisões nessa vida que não pode estragar o casamento. O programa terminou sem envelope por você. Queria agradecer mais uma vez você, Alex, você, Michele, e amanhã a gente volta com a show de novo, de volta, abrindo rapidamente o DNA. Boa noite para você. O casal teria ainda mais um dia para resolver o fato. Passaram o resto da vida com aquela dúvida ou enfrentar o resultado que deveria ser levado para frente. Eu sei que todo mundo está No fim, eles fizeram essa parte. Alex e Michele, Michele e o Alex, e vocês são filhos do mesmo pai. Lamentavelmente para todos nós não queríamos essa situação, e é por isso que eu todo esse período aqui falando de um abrir, mas eu espero que isso não possa prejudicar a dele. Mas eu tenho para não abrir o pegar. Eu sou responsável por tudo que acontece. De mal e bom. O princípio do mundo destruído é de resignação e proteção. O jeito ela voltar para casa, lá na Bahia, e tentar recomeçar a vida. O programa vai dar todo o abraço para a cidade. Nós vamos dar toda a cobertura da cidade. Nós somos responsáveis por isso e queremos que eles continuem por isso. Muito bem. Madalena, bom, nós mostramos aqui, eu acho que publicado aqui, que naquele período eu não queria abrir, até que eu não sei, já está pensado em publicado, eu nunca sei perguntar a DNA, eu não sei, eu não quero saber, eu não interessa saber, porque eu acho que tem a ver em função de quem está fazendo o programa hoje. Né? Eu estava só desconfiado que eles eram dele, não, pela história, estava desconfiado. Isso está na hora de todo mundo. Assim, eu me lembro bem que naquela época havia duas correntes principais de pensamento das pessoas. Entendeu? Uma era as pessoas que achavam que aquilo era um absurdo, que aquilo era uma relação incestuosa. Então, eles deveriam continuar vivendo como irmãos e deveriam criar os seus filhos, mas sempre de um amor fraternal. Então, como se fossem dois irmãos que tivessem 3 crianças para criar, não importa que tem 2 filhos. E havia uma outra corrente que dizia o seguinte: eles não foram criados como irmãos, eles não têm os sentimentos de irmãos. Então, por isso, eles poderiam continuar sendo um casal, porque foi assim que eles se conheceram, foi assim que eles se apaixonaram, e isso é uma questão simplesmente genética, um acaso e tudo mais. Acontece que eles, num determinado momento, não conseguiram mais viver com a dúvida. Então, foi necessário. Então, foi uma pergunta que eu fiz para eles agora, nesse retorno, né? Nesse momento que nós nos encontramos. O telefone mesmo eu já tinha perguntado, então a primeira coisa que nós perguntamos, vocês não entendido o programa? Primeiro, será que eles estão vivendo? Não, vamos descobrir. Vocês estão entendendo de desfocar a verdade? Vocês estão entendendo que ir ao programa em busca da verdade? Eles não estão entendendo. Eu não quero responder nada. Exato. Eles vão responder. Eu não preciso que aquilo de poder. Então, vocês estão entendendo como o ratinho naquele momento disse, não abre. A verdade. Em todas as cidades do Brasil chegavam opiniões e deveriam existem decisões nessa vida que não pode estragar o casamento. O programa terminou sem envelope por você. Queria agradecer mais uma vez você, Alex, você, Michele, e amanhã a gente volta com a show de novo, de volta, abrindo rapidamente o DNA. Boa noite para você. O casal teria ainda mais um dia para resolver o fato. Passaram o resto da vida com aquela dúvida ou enfrentar o resultado que deveria ser levado para frente. Eu sei que todo mundo está No fim, eles fizeram essa parte. Alex e Michele, Michele e o Alex, e vocês são filhos do mesmo pai. Lamentavelmente para
para todos nós não queríamos essa situação. E é por isso que eu todo esse período aqui falando em um abrir, mas eu espero que isso não possa prejudicar a vida dele. Eu relutei para não abrir eu triste do resultado que eu estou fazendo agora. E como apresentador, eu não sou responsável por tudo que acontece. De mal e bom. O princípio do mundo destruído é de resignação e preocupação. O jeito era voltar para casa, lá na Bahia, e tentar recomeçar a vida. O programa vai dar todo o abraço para a cidade. Nós vamos dar toda a cobertura da cidade. Nós somos responsáveis por isso e queremos que eles continuem por isso. Muito bem. Madalena, bom, nós mostramos aqui, eu acho que publicado aqui, que daquele período eu não queria abrir, até porque eu não sei, já está publicado, eu nunca sei perguntar a PNA, eu não sei, eu não quero saber, eu não interessa saber, porque eu acho que tem a ver em função de quem está fazendo o programa hoje. Né? Eu estava só desconfiado que eles eram dele, eu não, pela história, estava desconfiado. Né? Isso está na hora de todo mundo. Assim, eu me lembro bem que naquela época havia duas correntes principais de pensamento da cultura. Uma era as pessoas que achavam que aquilo era um absurdo, que aquilo era uma relação incestuosa. Então, eles deveriam continuar vivendo como irmãos e deveriam criar os seus filhos, mas sempre de um amor fraternal. Então, como se fossem dois irmãos que tivessem 3 crianças para criar, não importa quem foi. E havia uma outra corrente que dizia o seguinte: eles não foram criados como irmãos, eles não têm o sentimento de irmãos, então por isso eles poderiam continuar sendo um casal, porque foi assim que eles se conheceram, foi assim que eles se apaixonaram, e isso é uma questão simplesmente genética, um acaso e tudo mais. Acontece que eles, num determinado momento, não conseguiram mais viver uma dúvida. Então, foi necessário. Foi uma pergunta que eu fiz para eles agora, nesse retorno, né? Nesse momento que nós nos encontramos. O telefone mesmo eu já tinha perguntado, foi a primeira coisa que nós perguntamos. Vocês não entenderam o programa? Primeiro, será que eles estão vivendo? Não, vocês estão entendendo de desfocar a verdade? Vocês estão entendendo que ir ao programa em busca da verdade? Eles não estão entendendo. Eu não quero responder nada. Exato, eles vão responder. Eu não preciso explicar que aquilo não é poder enganar. Então, vocês estão entendendo como aquilo naquele momento de um lado, a verdade. Em todas as cidades do Brasil chegavam opiniões e que deveriam ter. Existem decisões nessa vida que não podem. Pode estar ao casamento. O programa terminou sem envelope por completo. Queria agradecer mais uma vez você, Alex, você, Michele, e amanhã a gente volta com a Show de Mundo de volta, abrindo rapidamente o DNA. Boa noite, professor. O casal teria ainda mais um dia para resolver esse fato. Passaram o resto da vida com aquela dúvida ou enfrentar o resultado que deveria ser levado para frente. Eu sei que todo mundo está No fim, eles fizeram essa coisa. E fizeram ter Alex e Michele, Michele e o Alex, e vocês são filhos do mesmo pai. Lamentavelmente para todos nós não queríamos essa situação. E é por isso que eu todo esse período aqui falando em um abrir, mas eu espero que isso não possa prejudicar a vida dele. Eu relutei para não abrir eu triste do resultado que eu estou fazendo agora. E como apresentador, eu não sou responsável por tudo que acontece. De mal e bom. O princípio do mundo destruído é de resignação e preocupação. O jeito era voltar para casa, lá na Bahia, e tentar recomeçar a vida. O programa vai dar todo o abraço para a cidade. Nós vamos dar toda a cobertura da cidade. Nós somos responsáveis por isso e queremos que eles continuem por isso. Muito bem. Madalena, bom,
nós mostramos aqui, eu acho publicado aqui, que naquele período eu não queria abrir, até porque eu não sei, já está publicado, eu nunca sei o resultado do DNA, eu não sei, eu não quero saber, eu não interessa saber, porque eu acho que tem a ver em função de quem está fazendo o programa hoje. Né? Eu estava só desconfiado que eles eram de irmãos, pela história, estava desconfiado. Né? Isso está na hora de todo mundo. Assim, eu me lembro bem que naquela época havia duas correntes principais de pensamento das pessoas. Entendeu? Uma era as pessoas que achavam que aquilo era um absurdo, que aquilo era uma relação incestuosa. Então, eles deveriam continuar vivendo como irmãos e deveriam criar os seus filhos, mas sempre de um amor fraternal. Então, é como se fossem dois irmãos que tivessem 3 crianças para criar, não importa que tem 2 filhos. E aí uma outra corrente dizia o seguinte: eles não foram criados como irmãos, eles não têm o sentimento de irmãos, então por isso eles poderiam continuar sendo um casal, porque foi assim que eles se conheceram, foi assim que eles se apaixonaram, e isso é uma questão simplesmente genética, um acaso e tudo mais. Acontece que eles, num determinado momento, não conseguiam mais viver com a dúvida. Então, foi necessário, foi uma pergunta que eu fiz para eles agora, nesse retorno, né? Nesse momento que nós nos encontramos, o telefone mesmo eu já tinha perguntado, foi a primeira coisa que nós perguntamos. Vocês entenderam o programa? Primeiro, será que eles estão vivendo? Não, vocês estão entendendo de desfocar a verdade? Vocês estão entendendo de ir ao programa em busca da verdade? Eles não estão entendendo. Eu não quero condenar, cara. Exato. Eles vão entender. Eu vou perceber que é tudo poder enganar. Então, vocês estão entendendo como o ratinho naquele momento disse, no lado, a verdade. Em todas as cidades do Brasil chegavam opiniões e deveriam ter. Existem decisões da vida que não podem. Pode estar ao casamento. O programa terminou sem envelope por Queria agradecer mais uma vez você, Alex, você, Michele, e amanhã a gente volta com a show de novo, de volta, abrindo rapidamente o DNA. Boa noite, professor. O casal teria ainda mais um dia para resolver esse fato. Passaram o resto da vida com aquela dúvida ou enfrentar os resultados que deveriam ser levados para frente. Eu sei que todo mundo está No fim, eles fizeram essa coisa. Isso foi interessante. Alex e Michele eram Michele e o Alex, e vocês são filhos do mesmo pai. Lamentavelmente para todos nós não queríamos essa situação, e é por isso que eu estou nesse período aqui falando em um abrir, mas eu espero que isso não possa prejudicar a vida dele. Eu relutei para não abrir pegar. Eu fiquei muito triste com o resultado que eu estou fazendo agora. E como apresentador, eu sou responsável por tudo que acontece. De mal e de bom. O que significa de um mundo destruído é de resignação e sofrimento. O jeito era voltar para casa, lá na Bahia, e tentar recomeçar a vida. O programa vai dar todo o abraço para a cidade. Nós vamos dar toda a cobertura da cidade. Nós somos responsáveis por isso e queremos que eles continuem crescendo. Muito bem. Madalena, bom, nós mostramos aqui, eu acho que publicado aqui, que naquele período eu não queria abrir, até porque eu não sei, já está publicado, eu nunca sei o resultado do DNA, eu não sei, eu não quero saber, eu não interessa saber, porque eu acho que tem a ver em função de quem está fazendo o programa hoje. Né? Eu estava só desconfiado que eles eram de irmãos, pela história, estava desconfiado. Né? Isso está na hora de todo mundo. Assim, eu me lembro bem que naquela época havia duas correntes principais de pensamento das pessoas. Entendeu? Uma era as pessoas que achavam que aquilo era um absurdo, que aquilo era uma relação incestuosa. Então, eles deveriam continuar vivendo como irmãos e deveriam criar os seus filhos,
mas sempre de um amor fraternal. Então é como se fossem dois irmãos que tivessem três crianças para criar, não importa que tem dois. E aí uma outra corrente diz o seguinte: eles não foram criados como irmãos, eles não têm o sentimento de irmãos. Então, por isso, eles poderiam continuar sendo um casal, porque foi assim que eles se conheceram, foi assim que eles se apaixonaram, e isso é uma questão simplesmente genética, um acaso e tudo mais. Acontece que eles, em determinado momento, não conseguiram mais viver uma dúvida. Então, foi necessário. Então, foi uma pergunta que eu fiz para eles agora, nesse retorno, né? Nesse momento que nós nos encontramos. O telefone mesmo eu já tinha perguntado, foi a primeira coisa que nós perguntamos. Vocês se arrependeram de ter ido ao programa? Primeiro, será que eles estão vivendo? Não, vocês se arrependeram de ter focado a verdade? Vocês se arrependeram de ir ao programa em busca da verdade? Eles não estão se arrependendo. Eu não quero responder nada. Eles vão responder, eu não preciso explicar, que é filho poder virar. Então, se arrependeram, como ratinho naquele momento, de um lado, a verdade. Em todas as cidades do Brasil chegavam opiniões e deveriam ter. Existem decisões na vida que não tem. Pode estar ao casamento. O programa terminou sem envelope de promoção. Queria agradecer mais uma vez você, Alex, você, Michele, e amanhã a gente volta com a Show de Mundo de volta, abrindo rapidamente o DNA. Boa noite para vocês. O casal teve ainda mais um dia para resolver o fato. Passaram o resto da vida com aquela dúvida ou enfrentaram o resultado que deveria ser levado para frente. Eu sei que todo mundo está No fim, eles fizeram o casal. E fizeram ter Alex e Michele, Michele e o Alex, e vocês são filhos do mesmo pai. Lamentavelmente para todos nós não queríamos essa situação, e é por isso que eu estou nesse período aqui falando de uma abrir, mas eu espero que isso não possa prejudicar a vida dele. Mas eu tenho para não abrir pegar. Eu fiquei triste com o resultado que eu estou fazendo agora. E como apresentador, eu sou responsável por tudo que acontece. De mal e de bom. o que significa de mundo destruído é de resignação e profissão. O jeito era voltar para casa, lá na Bahia, e tentar recomeçar a vida. O programa vai dar todo o abraço para a cidade. Nós vamos dar toda a cobertura da cidade. Nós somos responsáveis por isso e queremos que eles continuem crescendo. Muito bem. Madalena, bom, nós mostramos aqui, eu acho que publicado aqui, daquele período, eu não queria abrir, até porque eu não sei, já deixar publicado, eu nunca sei o resultado do DNA, eu não sei, eu não quero saber, eu não interessa saber, porque eu acho que tem a ver em função de quem está fazendo o programa hoje. Né? Eu estava só desconfiado que eles eram dele, eu não, pela história, eu estava desconfiado. Né? Isso aqui na hora de todo mundo. Assim, eu me lembro bem que naquela época havia duas correntes principais de pensamento da cultura. Uma era as pessoas que achavam que aquilo era um absurdo, que aquilo era uma relação incestuosa. Então, eles deveriam continuar vivendo como irmãos e deveriam criar os seus filhos, mas sempre de um amor fraternal. Então, é como se fossem dois irmãos que tivessem três crianças para criar, não importa que tem dois. E aí uma outra corrente diz o seguinte: eles não foram criados como irmãos, eles não têm o sentimento de irmãos. Então, por isso, eles poderiam continuar sendo um casal, porque foi assim que eles se conheceram, foi assim que eles se apaixonaram, e isso é uma questão simplesmente genética, um acaso e tudo mais. Acontece que eles, em determinado momento, não conseguiram mais viver uma dúvida. Então, foi necessário. Então, foi uma pergunta que eu fiz para eles agora, nesse retorno, né? Nesse momento que nós nos encontramos. O telefone mesmo eu já tinha perguntado, foi a primeira coisa que nós perguntamos.
Vocês estão arrependidos de ter ido ao programa? Primeiro, será que eles estão vivendo isso? Não. Vocês estão arrependidos de ter focado a verdade? Vocês estão arrependidos de ir ao programa em busca da verdade? Isso não está arrependendo. Eu não quero responder nada. Exato. Ele vai falar, eu vou permitir que aquilo de verdade pode verdade. Então, vocês estão arrependidos como assim naquele momento de, do lado, a verdade. Em todas as cidades do Brasil chegavam opiniões e deveriam ter. Existem decisões nessa vida que não precisam. Pode estar ao casamento. O programa terminou sem envelope por você. Queria agradecer mais uma vez você, Alex, você, Michele. E amanhã a gente volta com a Chora de Mundo de volta, abrindo rapidamente o DNA. Boa noite para vocês. O casal teria ainda mais um dia para resolver. Passaram o resto da vida com aquela dúvida ou enfrentar o resultado que deveriam ter levado para frente. Eu sei que todo mundo está Por fim, eles fizeram escapar. E fizeram ter Alex e Michele, Michele e o Alex, e vocês são filhos do mesmo pai. Lamentavelmente para todos nós não queríamos essa situação, e é por isso que eu estou nesse período aqui falando de um abrir, mas eu espero que isso não possa prejudicar a vida dele. Mas eu tenho para não abrir, o precipício do mundo destruído é de resignação e sofrimento. O jeito era voltar para casa, lá na Bahia, e tentar recomeçar a vida. O programa vai dar todo o abraço para a cidade, nós vamos dar toda a cobertura da cidade, nós somos responsáveis por isso e queremos que eles continuem crescendo. Muito bem. Madalena, bom, nós mostramos aqui, eu acho que foi publicado aqui, que daquele período eu não queria abrir, até porque eu não sei, já está bem claro publicado, eu nunca sei o resultado do DNA, eu não sei o que eu quero saber, eu não interessa saber, porque eu acho que tem a ver em função de quem está fazendo o programa hoje. Né? Eu nunca, eu estava só desconfiado que eles eram de irmãos, pela história, eu estava desconfiado. Né? Isso está na hora de todo mundo. Aqui eu me lembro bem que naquela época havia duas correntes principais de pensamento das pessoas. Entendeu? Uma era as pessoas que achavam que aquilo era um absurdo, que aquilo era uma relação incestuosa. Então, eles deveriam continuar vivendo como irmãos e deveriam criar os seus filhos, mas sempre de um amor fraternal. Então, como se fossem dois irmãos que tivessem 3 crianças para criar, não importa que dois. E aí uma outra corrente dizia o seguinte: eles não foram criados como irmãos, eles não têm o sentimento de irmãos, então por isso eles poderiam continuar sendo um casal, porque foi assim que eles se conheceram, foi assim que eles se apaixonaram, e isso é uma questão simplesmente genética, um acaso e tudo mais. Acontece que eles, num determinado momento, não conseguiram mais viver uma dúvida. Então, foi necessário. Foi uma pergunta que eu fiz para eles agora, nesse retorno, né? Nesse momento que nós nos encontramos. O telefone mesmo eu já tinha perguntado, então a primeira coisa que nós perguntamos, vocês estão arrependidos de ter ido ao programa? Primeiro, será que eles estão vivendo isso? Não. Vocês estão arrependidos de ter focado a verdade? Vocês estão arrependidos de ir ao programa em busca da verdade? Isso não está arrependendo. Eu não quero responder nada. Exato. Ele vai falar, eu vou permitir que aquilo de verdade pode verdade. Então, vocês estão arrependidos como assim naquele momento de, do lado, a verdade. Em todas as cidades do Brasil chegavam opiniões e deveriam ter. Existem decisões nessa vida
Boa noite, professor. O casal teve ainda mais um dia para resolver o fato. Passaram o resto da vida com aquela dúvida ou enfrentar o resultado que deveria ser levado para frente. Eu sei que todo mundo está Por fim, eles fizeram essa parte. Alex Michele, Michele e o Alex, que vocês são filhos do mesmo pai. Lamentavelmente para todos nós não queríamos essa situação, e é por isso que eu todo esse período aqui falando de um abrir, mas eu espero que isso não possa prejudicar a vida dele. Eu relutei para não abrir pegar. Eu fiquei triste do resultado que eu estou sabendo agora. E como apresentador, eu sou responsável por tudo que acontece. De mal e de bom. O precipício do mundo destruído é de resignação e preocupação. O jeito era voltar para casa, lá na Bahia, e quem sabe começar a vida. O programa vai dar todo o abraço para a cidade. Nós vamos dar toda a cobertura da cidade. Nós somos responsáveis por isso e queremos que eles continuem por isso. Muito bem. Madalena, bom, nós mostramos aqui, eu acho que publicado aqui, que naquele período eu não queria abrir, até porque eu não sei, já bem claro que publicado, eu nunca sei o resultado do DNA. Eu não sei o que eu quero saber, eu não interessa saber, porque eu acho que tem a ver em função de quem está fazendo o programa hoje. Né? Eu nunca, eu estava só desconfiado que eles eram dele, irmão, pela história, eu estava desconfiado. Né? Isso aqui na hora de todo mundo. Aqui eu me lembro bem que naquela época havia duas correntes principais de pensamento das pessoas. Entendeu? Uma eram as pessoas que achavam que aquilo era um absurdo, que aquilo era uma relação incestuosa. Então, eles deveriam continuar vivendo como irmãos e deveriam criar os seus filhos, mas sempre de um amor fraternal. Então, como se fossem dois irmãos que tivessem 3 crianças para criar, não importa que seja dois. E havia uma outra corrente que diz o seguinte: eles não foram criados como irmãos, eles não têm o sentimento de irmãos. Então, por isso, eles poderiam continuar sendo um casal, porque foi assim que eles se conheceram, foi assim que eles se apaixonaram, e isso é uma questão simplesmente genética, um acaso e tudo mais. Acontece que eles, num determinado momento, não conseguiram mais viver uma dúvida. Então, foi necessário. Foi uma pergunta que eu fiz para eles agora, nesse retorno, né? Nesse momento que nós nos encontramos. O telefone mesmo eu já tinha perguntado, foi a primeira coisa que nós perguntamos. Vocês não entenderam o programa? Primeiro, será que eles estão vivendo? Não, vocês estão entendendo de desfocar a verdade? Vocês estão entendendo de ir ao programa e buscar a verdade? Eles não estão entendendo. Eu não quero responder nada. Exato, eles não permitem que aquilo de poder enganar. Então, vocês entenderam como agiu naquele momento de, do lado, a verdade. De todas as cidades do Brasil chegavam opiniões e que deveriam ter. Existem decisões nessa vida que não deveriam. Pode estragar o casamento. O programa terminou sem envelope por você. Queria agradecer mais uma vez você, Alex, você, Michele, e amanhã a gente volta com a show de novo, de volta, abrindo rapidamente o DNA. Boa noite, professor. O casal teve ainda mais um dia para resolver o fato. Passaram o resto da vida com aquela dúvida ou enfrentar o resultado que deveria ser levado para frente. Eu sei que todo mundo está Por fim, eles fizeram essa parte. Alex Michele, Michele e o Alex, que vocês são filhos do mesmo pai. Lamentavelmente para todos nós não queríamos essa situação, e é por isso que eu todo esse período aqui falando de um abrir, mas eu espero que isso não possa prejudicar a vida dele. Eu relutei para não abrir pegar. Eu fiquei triste do resultado que eu estou sabendo agora. E como apresentador,
O que significa de mundo destruído é dizer que nação e propriedade. O jeito ela voltar para casa, lá na Bahia, e tentar recomeçar a vida. O programa vai dar todo o abraço para a cidade. Nós vamos dar toda a cobertura da cidade. Nós somos responsáveis por isso e queremos que eles continuem crescendo. Muito bem. Madalena, bom, nós mostramos aqui, eu acho que o público de casa aqui, daquele período, eu não queria abrir, até porque eu não sei, já deixar bem claro que o público de casa, eu nunca sei perguntar DNA, eu não sei, que eu não quero saber, eu não interessa saber, porque eu acho que tem a ver em função de quem está fazendo o programa hoje. Né? Eu estava só desconfiado que eles eram dele, não, pela história, eu estava desconfiado. Né? Isso está na hora de todo mundo. Assim, eu me lembro bem que naquela época havia duas correntes principais de pensamento das pessoas. Entendeu? Uma era as pessoas que achavam que aquilo era um absurdo, que aquilo era uma relação incestuosa. Então, eles deveriam continuar vivendo como irmãos e deveriam criar os seus filhos, mas sempre de um amor fraternal. Então, como se fossem dois irmãos que tivessem 3 crianças para criar, não importa que tem 2. E havia uma outra corrente que dizia o seguinte: eles não foram criados como irmãos, eles não têm o sentimento de irmãos. Então, por isso, eles poderiam continuar sendo um casal, porque foi assim que eles se conheceram, foi assim que eles se apaixonaram, e isso é uma questão simplesmente genética, um acaso e tudo mais. Acontece que eles, num determinado momento, não conseguiram mais viver uma dúvida. Então, foi necessário. Foi uma pergunta que eu fiz para eles agora, nesse retorno, né? Nesse momento que nós nos encontramos. O telefone mesmo eu já tinha perguntado, foi a primeira coisa que nós perguntamos. Vocês não entenderam o programa? Primeiro, será que eles estão vivendo? Não, vamos descobrir. Vocês estão entendendo de desfocar a verdade? Vocês estão entendendo de ir ao programa em busca da verdade? Eles não estão entendendo. Eu não quero responder nada. Exato. Eles não precisam que aquilo de necessidade para determinar. Então, vocês estão entendendo como raciocínio naquele momento. De um lado, a verdade. Em todos os lugares do Brasil chegavam opiniões de que deveria ter. Existem decisões nessa vida que não podem. Pode estar ao casamento. O programa terminou sem envelope por você. Queria agradecer mais uma vez você, Alex, você, Michele, e amanhã a gente volta com a show de novo, de volta, abrindo rapidamente o DNA. Boa noite para você. O casal teria ainda mais um dia para resolver esse fato. Passaram o resto da vida com aquela dúvida ou enfrentar o resultado que deveria ser levado para frente. Eu sei que todo mundo está No fim, eles fizeram essa parte. E fizeram ter Alex e Michele, Michele e o Alex, que vocês são filhos do mesmo pai. Lamentavelmente para todos nós não queríamos essa situação, e é por isso que eu todo esse período aqui falando de um abrir, mas eu espero que isso não possa prejudicar o dedo. Eu relutei para não abrir o pegar. Eu fiquei triste do resultado que eu estou fazendo agora. E como apresentador, eu sou responsável por tudo que acontece. De mal e bom. O que significa de mundo destruído é dizer que nação e propriedade. O jeito ela voltar para casa, lá na Bahia, e tentar recomeçar a vida. O programa vai dar todo o abraço para a cidade. Nós vamos dar toda a cobertura da cidade. Nós somos responsáveis por isso e queremos que eles continuem crescendo. Muito bem. Madalena, bom, nós mostramos aqui, eu acho que o público de casa aqui, daquele período, eu não queria abrir, até porque eu não sei, já deixar bem claro que o público de casa, eu nunca sei perguntar DNA, eu não sei, que eu não quero saber, eu não interessa saber, porque eu acho que tem a ver em função de quem está fazendo o programa hoje. Né? Eu estava só desconfiado que eles eram dele, não, pela história, eu estava desconfiado. Né? Isso está na hora de todo mundo. Assim, eu me lembro
repente, naquela época, havia duas correntes principais de pensamento das pessoas. Entendeu? Uma era as pessoas que achavam que aquilo era um absurdo, que aquilo era uma relação incestuosa. Então, eles deveriam continuar vivendo como irmãos e deveriam criar os seus filhos, mas sempre de um amor fraternal. Então, é como se fossem dois irmãos que tivessem 3 crianças para criar, não importa se tem 2 filhos. E aí uma outra corrente diz o seguinte: eles não foram criados como irmãos, eles não têm o sentimento de irmãos. Então, por isso, eles poderiam continuar sendo um casal, porque foi assim que eles se conheceram, foi assim que eles se apaixonaram, e isso é uma questão simplesmente genética, um acaso e tudo mais. Acontece que eles, num determinado momento, não conseguiram mais viver com a dúvida. Então, foi necessário. Foi uma pergunta que eu fiz para eles agora, nesse retorno, né? Nesse momento que nós nos encontramos. O telefone mesmo eu já tinha perguntado, foi a primeira coisa que nós perguntamos. Vocês não entenderam ao programa? Primeiro, será que eles estão vivendo? Não, vocês estão entendendo de desfocar a verdade? Vocês estão entendendo de ir ao programa em busca da verdade? Isso não está entendendo. Quer se condenar, cara. Exato. Ele foi eu não preciso explicar que aquilo significava poder enganar. Então, vocês entenderam como o ratinho naquele momento disse, no lado, a verdade. De todas as cidades do Brasil chegavam opiniões de que deveria ter. Existem decisões nessa vida que não deveriam. Pode estar ao casamento. O programa terminou sem envelope por você. Queria agradecer mais uma vez você, Alex, você, Michele. E amanhã a gente volta com a show de novo, de volta, abrindo rapidamente o DNA. Boa noite para você. O casal teria ainda mais um dia para resolver isso. Passaram o resto da vida com aquela dúvida ou enfrentaram o resultado que deveria ser levado para frente. Eu sei que todo mundo está No fim, eles fizeram essa parte. E fizeram ter Alex e Michele, Michele e o Alex, e vocês são filhos do mesmo pai. Lamentavelmente para todos nós não queríamos essa situação, e é por isso que eu todo esse período aqui falando em um abrir, mas eu espero que isso não possa prejudicar a vida dele. Eu relutei para não abrir pegar. Eu fiquei triste do resultado que eu estou fazendo agora. E como apresentador, eu sou responsável por tudo que acontece. De mal e de bom. O principal do mundo disponível é de resignação e proteção. O jeito era voltar para casa, lá na Bahia, e tentar recomeçar a vida. O programa vai dar todo o abraço para a cidade. Nós vamos dar toda a cobertura da cidade. Nós somos responsáveis por isso e queremos que eles continuem por isso. Muito bem. Madalena, bom, nós mostramos aqui, eu acho que publicado aqui, que daquele período eu não queria abrir, até porque eu não sei, já está bem claro publicado. Eu nunca sei perguntar a DNA, eu não sei, eu não quero saber, eu não interessa saber, porque eu acho que perde a intenção de quem está fazendo o programa hoje. Né? Eu estava só desconfiado que eles eram dele, eu não, pela história, estava desconfiado. Isso está bem na hora de todo mundo. Assim, eu me lembro bem que naquela época havia duas correntes principais de pensamento das pessoas. Entendeu? Uma era as pessoas que achavam que aquilo era um absurdo, que aquilo era uma relação incestuosa. Então, eles deveriam continuar vivendo como irmãos e deveriam criar os seus filhos, mas sempre de um amor fraternal. Então, é como se fossem dois irmãos que tivessem 3 crianças para criar, não importa se tem 2 filhos. E aí uma outra corrente diz o seguinte: eles não foram criados como irmãos, eles não têm o sentimento de irmãos. Então, por isso, eles poderiam continuar sendo um casal, porque foi assim que eles se conheceram, foi assim que eles se apaixonaram, e isso é uma questão simplesmente genética, um acaso e tudo mais.
Então, foi uma pergunta que eu fiz para eles agora, nesse retorno, né? Nesse momento que nós nos encontramos. O telefone mesmo eu já tinha perguntado, foi a primeira coisa que nós perguntamos. Vocês se arrependeram de ter ido ao programa? Primeiro, será que eles estão vivendo? Não. Vocês se arrependeram de ter tocado a verdade? Vocês se arrependeram de ir ao programa em busca da verdade? Eles não se arrependeram. Eu não quero condenar, cara. Eles não perceberam que aquilo não poder enganar. Então, eles se arrependeram como aquilo naquele momento. De um lado, a verdade. Em todas as cidades do Brasil chegavam opiniões e deveriam existem decisões da vida que não podem. Pode estar ao casamento. O programa terminou sem envelope por Queria agradecer mais uma vez você, Alex, você, Michele, e amanhã a gente volta com a Chora de novo e volta abrindo rapidamente o DNA. Boa noite, professor. O casal teria ainda mais um dia para resolver os fatos. Passaram o resto da vida com aquela dúvida ou enfrentar o resultado que deveria ser levado para frente. Eu sei que todo mundo está No fim, eles fizeram casar. E fizeram ter Alex e Michele, Michele e o Alex, e vocês são filhos do mesmo pai. Lamentavelmente para todos nós não queríamos essa situação, e é por isso que eu estou nesse período aqui falando em um abrir. Mas eu espero que isso não possa prejudicar a vida dele. Eu relutei para não abrir pegar. Eu fiquei muito triste do resultado que eu estou fazendo agora. E como apresentador, eu sou responsável por tudo que acontece. De mal e de bom. o que significa de mundo destruído é de resignação e preocupação. O jeito era voltar para casa, lá na Bahia, e tentar recomeçar a vida. O programa vai dar todo o abraço para a cidade. Nós vamos dar toda a cobertura da cidade. Nós somos responsáveis por isso e queremos que eles continuem por isso. Muito bem. Madalena, bom, nós mostramos aqui, eu acho que publicado aqui, que daquele período eu não queria abrir, até porque eu não sei, já está publicado, eu nunca sei o resultado do DNA. Eu não sei, eu não quero saber, eu não interessa saber, porque eu acho que tem a ver em função de quem está fazendo o programa hoje. Né? Eu estava só desconfiado que eles eram dele, eu não, pela história, eu estava desconfiado. Né? Isso está tendo na hora com todo mundo. Assim, eu me lembro bem que naquela época havia duas correntes principais de pensamento das pessoas. Entendeu? Uma era as pessoas que achavam que aquilo era um absurdo, que aquilo era uma relação incestuosa. Então, eles deveriam continuar vivendo como irmãos e deveriam criar os seus filhos, mas sempre de um amor fraternal. Então, como se fossem dois irmãos que tivessem 3 crianças para criar, não importa que tem 2 filhos. E havia uma outra corrente que o seguinte: eles não foram criados como irmãos, eles não têm o sentimento de irmãos, então por isso eles poderiam continuar sendo um casal, porque foi assim que eles se conheceram, foi assim que eles se apaixonaram, e isso é uma questão simplesmente genética, um acaso e tudo mais. Acontece que eles, em determinado momento, não conseguiram mais viver uma dúvida. Então, foi necessário. Então, foi uma pergunta que eu fiz para eles agora, nesse retorno, né? Nesse momento que nós nos encontramos. O telefone mesmo eu já tinha perguntado, foi a primeira coisa que nós perguntamos. Vocês se arrependeram de ter ido ao programa? Primeiro, será que eles estão vivendo? Não. Vocês se arrependeram de ter tocado a verdade? Vocês se arrependeram de ir ao programa em busca da verdade? Eles não se arrependeram. Eu não quero condenar, cara. Eles não perceberam que aquilo não poder enganar. Então, eles se arrependeram como aquilo naquele momento. De um lado, a verdade. Em todas as cidades do Brasil chegavam opiniões e deveriam existem decisões da vida que não
E amanhã a gente volta com as pessoas de novo, de volta, abrindo rapidamente o DNA. Boa noite, professor. O casal teria ainda mais um dia para resolver os fatos. Passaram o resto da vida com aquela dúvida ou enfrentaram o resultado que deveria ser levado para frente. Eu sei que todo mundo está Por fim, eles fizeram escapar. E fizeram ter Alex e Michele eram Michele e o Alex, e vocês são filhos do mesmo pai. Lamentavelmente para todos nós não queríamos essa situação, e é por isso que eu estou nesse período aqui falando de um abrir, mas eu espero que isso não possa prejudicar a vida dele. Ela veio aqui para não abrir, eu fiquei muito triste do resultado que eu estou fazendo agora. Como apresentador, eu sou responsável por tudo que acontece, de mal e de bom. O dia seguinte de um mundo destruído é de resignação e preocupação. O juiz era voltar para casa, lá na Bahia, e tentar recomeçar a vida. O programa vai dar todo o abraço, toda a cidade, nós vamos dar todas as pessoas da cidade, nós somos responsáveis por isso e queremos que eles continuem crescendo. Muito bem. Madalena, bom, nós mostramos aqui, eu acho que publicado aqui, que daquele período eu não queria abrir, até porque eu não sei, já está bem claro publicado, eu nunca sei o resultado do DNA, eu não sei, que eu não quero saber, eu não interessa saber, porque eu acho que tem a ver em função de quem está fazendo o programa hoje. Né? Eu estava só desconfiado que eles eram de irmãos, pela história, estava desconfiado. Né? Isso está na hora de todo mundo. Assim, eu me lembro bem que naquela época havia duas correntes principais de pensamento das pessoas. Entendeu? Uma era as pessoas que achavam que aquilo era um absurdo, que aquilo era uma relação incestuosa. Então, eles deveriam continuar vivendo como irmãos e deveriam criar os seus filhos, mas sempre de um amor fraternal. Então, é como se fossem dois irmãos que tivessem 3 crianças para criar, ou então que 2 filhos. E aí uma outra corrente dizia o seguinte: eles não foram criados como irmãos, eles não têm o sentimento de irmãos, então por isso eles poderiam continuar sendo um casal, porque foi assim que eles se conheceram, foi assim que eles se apaixonaram, e isso é uma questão simplesmente genética, um acaso e tudo mais. Acontece que eles, num determinado momento, não conseguiram mais viver uma dúvida. Então, foi necessário, foi uma pergunta que eu fiz para eles agora, nesse retorno, né? Nesse momento que nós nos encontramos, o telefone mesmo eu já tinha perguntado, então a primeira coisa que nós perguntamos, vocês estão referindo ao programa? Primeiro, eles estão vivendo... Não, vocês estão entendendo de desfocar a verdade? Vocês estão entendendo de ir ao programa em busca da verdade? Isso não está entendendo. Eu não quero responder nada. Exato. Ele foi não precisa explicar que é filho de fazer verdade. Então, vocês entenderam como ratinho naquele momento de, do lado, a verdade... De todas as cidades do Brasil chegavam opiniões e que deveriam ter. Existem decisões nessa vida que não tem. Pode estar ao casamento. O programa terminou sem envelope de votação. Queria agradecer mais uma vez você, Alex, você, Michele, e amanhã a gente volta com as pessoas de novo, de volta, abrindo rapidamente o DNA. Boa noite, professor. O casal teria ainda mais um dia para resolver os fatos. Passaram o resto da vida com aquela dúvida ou enfrentaram o resultado que deveria ser levado para frente. Eu sei que todo mundo está Por fim, eles fizeram escapar. E fizeram ter Alex e Michele eram Michele e o Alex, e vocês são filhos do mesmo pai. Lamentavelmente para todos nós não queríamos essa situação, e é por isso que eu estou nesse período aqui falando de um abrir, mas eu espero que isso não possa prejudicar a vida dele. Ela veio aqui para não abrir,
O que significa de mundo destruído é de resignação e sofrimento. O jeito era voltar para casa, lá na Bahia, e tentar recomeçar a vida. O programa vai dar todo o abraço para a cidade. Nós vamos dar toda a cobertura da cidade. Nós somos responsáveis por isso e queremos que eles continuem crescendo. Muito bem. Madalena, bom, nós mostramos aqui, eu acho que foi publicado aqui, que naquele período eu não queria abrir, até porque eu não sei, já está bem claro que publicado, eu nunca sei o resultado do DNA, eu não sei o que eu quero saber, porque não interessa saber, porque eu acho que tem a ver em função de quem está fazendo o programa hoje. Né? Eu estava só desconfiado que eles eram de irmãos, pela história, estava desconfiado. Né? Isso está na hora de todo mundo. Assim, eu me lembro bem que naquela época havia duas correntes principais de pensamento das pessoas. Entendeu? Uma eram as pessoas que achavam que aquilo era um absurdo, que aquilo era uma relação incestuosa. Então, eles deveriam continuar vivendo como irmãos e deveriam criar os seus filhos, mas sempre de um amor fraternal. Então, como se fossem dois irmãos que tivessem 3 crianças para criar, ou então que 2 filhos. E aí uma outra corrente dizia o seguinte: eles não foram criados como irmãos, eles não têm o sentimento de irmãos. Então, por isso, eles poderiam continuar sendo um casal, porque foi assim que eles se conheceram, foi assim que eles se apaixonaram, e isso é uma questão simplesmente genética, um acaso e tudo mais. Acontece que eles, num determinado momento, não conseguiram mais viver uma dúvida. Então, foi necessário. Foi uma pergunta que eu fiz para eles agora, nesse retorno, né? Nesse momento que nós nos encontramos. O telefone mesmo eu já tinha perguntado, então a primeira coisa que nós perguntamos, vocês estão referindo ao programa? Primeiro, será que eles estão vivendo? Não, vocês estão entendendo de desfocar a verdade? Vocês estão entendendo de ir ao programa em busca da verdade? Eles não estão entendendo. Eu não quero responder nada. Eles não estão entendendo. Que é isso que poder ensinar. Então, vocês entenderam como ratinho naquele momento disse, do lado, a verdade. De todas as cidades do Brasil chegavam opiniões e que deveriam ter. Existem decisões nessa vida que não tem. Pode estar ao casamento. O programa terminou sem envelope por você. Queria agradecer mais uma vez você, Alex, você, Michele, e amanhã a gente volta com a show de novo, de volta, abrindo rapidamente o DNA. Boa noite para você. O casal teria ainda mais um dia para resolver o fato. Passaram o resto da vida com aquela dúvida ou enfrentar o resultado que deveriam ter levado para frente. Eu sei que todo mundo está No fim, eles fizeram essa isso é Alex Michele, Michele e o Alex, e vocês são filhos do mesmo pai. Lamentavelmente para todos nós não queríamos essa situação, e é por isso que eu estou nesse período aqui falando de uma abrir, mas eu espero que isso não possa prejudicar a vida dele. Mas eu tenho para não abrir pegar. Eu fiquei triste com o resultado que eu estou fazendo agora. E como apresentador, eu sou responsável por tudo que acontece. De mal e de bom. O princípio do mundo destruído é de resignação e sofrimento. O jeito era voltar para casa, lá na Bahia, e tentar recomeçar a vida. O programa vai dar todo o abraço para a cidade. Nós vamos dar toda a cobertura da cidade. Nós somos responsáveis por isso e queremos que eles continuem crescendo. Muito bem. Madalena, bom, nós mostramos aqui, eu acho que foi publicado aqui, que naquele período eu não queria abrir, até porque eu não sei, já está bem claro que publicado, eu nunca sei o resultado do DNA, eu não sei o que eu quero saber, porque não interessa saber, porque eu acho que tem a ver em função de quem está fazendo o programa hoje. Né? Eu estava só desconfiado que eles eram de irmãos, pela história, estava desconfiado. Né? Isso está na hora de todo mundo. Assim, eu me lembro bem
presente, naquela época, havia duas correntes principais de pensamento das pessoas. Entendeu? Uma era as pessoas que achavam que aquilo era um absurdo, que aquilo era uma relação incestuosa. Então, eles deveriam continuar vivendo como irmãos e deveriam criar os seus filhos, mas sempre de um amor fraternal. Então, como se fossem dois irmãos que tivessem três crianças para criar, não importa que tem dois filhos. E havia uma outra corrente que dizia o seguinte: eles não foram criados como irmãos, eles não têm o sentimento de irmãos. Então, por isso, eles poderiam continuar sendo um casal, porque foi assim que eles se conheceram, foi assim que eles se apaixonaram, e isso é uma questão simplesmente genética, um acaso e tudo mais. Acontece que eles, num determinado momento, não conseguiram mais viver uma dúvida. Então, foi necessário. Foi uma pergunta que eu fiz para eles agora, nesse retorno, né? Nesse momento que nós nos encontramos. O telefone mesmo eu já tinha perguntado, então a primeira coisa que nós perguntamos, vocês estão referindo ao programa? Primeiro, será que eles estão vivendo? Não, vocês estão entendendo de desfocar a verdade? Vocês estão entendendo de ir ao programa e buscar a verdade? Eles não estão entendendo. Eu não preciso responder nada. Eles não permitem que aquilo de poder enganar. Então, vocês estão entendendo como aquilo naquele momento, de um lado, a verdade. De todas as lugares do Brasil chegavam opiniões de que deveria ter. Existem decisões nessa vida que não tem. Pode estar ao casamento. O programa terminou sem envelope por você. Queria agradecer mais uma vez você, Alex, você, Michele. E amanhã a gente volta com a show de novo, de volta, abrindo rapidamente o DNA. Boa noite, professor. O casal teria ainda mais um dia para resolver. Passaram o resto da vida com aquela dúvida ou enfrentar o resultado que deveria ser levado para frente. Eu sei que todo mundo está Enfim, eles fizeram essa parte. Alex e Michele, Michele e o Alex, que vocês são filhos do mesmo pai. Lamentavelmente, para todos nós não queríamos essa situação. E é por isso que eu todo esse período aqui falando de um abrir. Mas eu espero que isso não possa prejudicar a vida dele. Eu relutei para não abrir pegar. Eu fiquei triste do resultado que eu estou fazendo agora. E como apresentador, eu sou responsável por tudo que acontece. De mal e de bom. o dia seguinte do mundo destruído é de resignação e preocupação. O jeito era voltar para casa, lá na Bahia, e tentar recomeçar a vida. O programa vai dar todo o abraço para a cidade. Nós vamos dar toda a cobertura da cidade. Nós somos responsáveis por isso e queremos que eles continuem crescendo. Muito bem. Madalena, bom, nós mostramos aqui, eu acho que o público de casa vive daquele período. Eu não queria abrir, até porque eu não sei, já deixar bem claro que o público de casa, eu nunca sei o resultado do DNA. Eu não sei o que eu quero saber, eu não interessa saber, porque eu acho que tem a ver em função de quem está fazendo o programa hoje. Né? Eu nunca, eu estava só desconfiado que eles eram de irmãos, pela história, estava desconfiado. Né? Isso está na hora de todo mundo. Assim, eu me lembro bem que naquela época havia duas correntes principais de pensamento das pessoas. Entendeu? Uma era as pessoas que achavam que aquilo era um absurdo, que aquilo era uma relação incestuosa. Então, eles deveriam continuar vivendo como irmãos e deveriam criar os seus filhos, mas sempre de um amor fraternal. Então, como se fossem dois irmãos que tivessem três crianças para criar, não importa que tem dois filhos. E havia uma outra corrente que dizia o seguinte: eles não foram criados como irmãos, eles não têm o sentimento de irmãos. Então, por isso, eles poderiam continuar sendo um casal, porque foi assim que eles se conheceram, foi assim que eles se apaixonaram,
tem que ser uma questão simplesmente genética, um acaso e tudo mais. Acontece que ele, num determinado momento, não conseguiu mais viver com a dúvida. Então, foi necessário. Foi uma pergunta que eu fiz para eles agora, nesse retorno, né? Nesse momento que nós nos encontramos. O telefone mesmo eu já tinha perguntado, foi a primeira coisa que nós perguntamos. Vocês não entenderam o devido ao programa? Será que eles estão vivendo? Não. Vocês estão entendendo de desfocar a verdade? Vocês estão entendendo de ir ao programa em busca da verdade? Eles não estão entendendo. Quer responder nada. Exato. Eles vão responder. Eu não preciso explicar que é tipo de necessidade para determinar. Então, vocês precisam entender como agiu naquele momento de, do lado, a verdade. De todas as cidades do Brasil chegavam opiniões de que deveria ter. Existem decisões nessa vida que não deveriam. Pode estragar o casamento. O programa terminou sem envelope por você. Queria agradecer mais uma vez você, Alex, você, Michele. E amanhã a gente volta com a Show de novo, de volta, abrindo rapidamente o DNA. Boa noite para você. O casal teria ainda mais um dia para resolver o fato. Passaram o resto da vida com aquela dúvida ou enfrentar o resultado que deveria ser levado para frente. Eu sei que todo mundo está No fim, eles fizeram essa parte. Sincero, Alex e Michele, Michele e o Alex, que vocês são filhos do mesmo pai. Lamentavelmente para todos nós não queríamos essa situação. E é por isso que eu todo esse período aqui falando de um abrir. Mas eu espero que isso não possa prejudicar o dedo. Eu relutei para não abrir o pegar. Eu fiquei triste com o resultado que eu estou fazendo agora. E como apresentador, eu sou responsável por tudo que acontece. De mal e de bom. o princípio do mundo destruído é de resignação e preocupação. O jeito era voltar para casa, lá na Bahia, e tentar recomeçar a vida. O programa vai dar todo o abraço para a cidade. Nós vamos dar toda a cobertura da cidade. Nós somos responsáveis por isso e queremos que eles continuem crescendo. Muito bem. Madalena, bom, nós mostramos aqui, eu acho que o público de casa vive daquele período. Eu não queria abrir, até porque eu não sei da necessidade do povo de casa. Eu nunca sei o resultado do DNA. Eu não sei o que eu quero saber, porque eu não interessa saber, porque eu acho que tem a ver em função de quem está fazendo o programa hoje. Né? Eu estava só desconfiado que eles eram dele, eu não. Pela história, eu estava desconfiado. Isso está na hora de todo mundo. Assim, eu me lembro bem que naquela época havia duas correntes principais de pensamento das pessoas. Entendeu? Uma era as pessoas que achavam que aquilo era um absurdo, que aquilo era uma relação incestuosa. Então, eles deveriam continuar vivendo como irmãos e deveriam criar os seus filhos, mas sempre de um amor fraternal. Então, como se fossem dois irmãos que tivessem 3 crianças para criar, não importa que tem 2 filhos. E havia uma outra corrente que dizia o seguinte: eles não foram criados como irmãos, eles não têm o sentimento de irmãos, então por isso eles poderiam continuar sendo um casal, porque foi assim que eles se conheceram, foi assim que eles se apaixonaram, e isso é uma questão simplesmente genética, um acaso e tudo mais. Acontece que eles, num determinado momento, não conseguiram mais viver com a dúvida. Então, foi uma pergunta que eu fiz para eles agora, nesse retorno, né? Nesse momento que nós nos encontramos. O telefone mesmo eu já tinha perguntado, foi a primeira coisa que nós perguntamos. Vocês não entenderam o devido ao programa? Será que eles estão vivendo? Não. Vocês estão entendendo de desfocar a verdade? Vocês estão entendendo de ir ao programa em busca da verdade? Eles não estão entendendo. Quer responder nada. Exato. Eles vão responder. Eu não preciso explicar que é tipo de necessidade para determinar. Então, vocês precisam entender
Queria agradecer mais uma vez você, Alex, você, Michele, e amanhã a gente volta com a Choro de Mundo de volta, abrindo rapidamente o DNA. Boa noite, professor. O casal teve ainda mais um dia para resolver o fato. Passaram o resto da vida com aquela dúvida ou enfrentaram o resultado que deveria ser levado para frente. Eu sei que todo mundo está No fim, eles fizeram essa coisa. E fizeram ter Alex e Michele, Michele e o Alex, que vocês são filhos do mesmo pai. Lamentavelmente para todos nós não queríamos essa situação. E é por isso que eu todo esse período aqui falando de uma abrir. Mas eu espero que isso não possa prejudicar a vida deles. Eu relutei para não abrir esse pecado. Eu fiquei triste do resultado que eu estou fazendo agora. E como apresentador, eu sou responsável por tudo que acontece. De mal e de bom. O princípio do mundo destruído é de resignação e preocupação. O jeito era voltar para casa, lá na Bahia, e tentar recomeçar a vida. O programa vai dar todo o abraço para a cidade. Nós vamos dar toda a cobertura da cidade. Nós somos responsáveis por isso e queremos que eles continuem por isso. Muito bem. Madalena, bom, nós mostramos aqui, eu acho que publicado aqui, que naquele período eu não queria abrir, até porque eu não sei, já deixar bem claro que publicado, eu nunca sei perguntar para o eu não sei, eu não quero saber, eu não interessa saber, porque eu acho que tem a ver em função de quem está fazendo o programa hoje. Né? Eu estava só desconfiado que eles eram dele, pela história, estava desconfiado. Né? Isso está tendo na hora de todo mundo. Assim, eu me lembro bem que naquela época havia duas correntes principais de pensamento das pessoas. Entendeu? Uma eram as pessoas que achavam que aquilo era um absurdo, que aquilo era uma relação incestuosa. Então, eles deveriam continuar vivendo como irmãos e deveriam criar os seus filhos, mas sempre de um amor fraternal. Então, como se fossem dois irmãos que tivessem 3 crianças para criar, não importa se tem 2 filhos. E havia uma outra corrente que dizia o seguinte: eles não foram criados como irmãos, eles não têm o sentimento de irmãos. Então, por isso, eles poderiam continuar sendo um casal, porque foi assim que eles se conheceram, foi assim que eles se apaixonaram, e isso é uma questão simplesmente genética, um acaso e tudo mais. Acontece que eles, num determinado momento, não conseguiam mais viver uma dúvida. Então, foi necessário. Foi uma pergunta que eu fiz para eles agora, nesse retorno, né? Nesse momento que nós nos encontramos. O telefone mesmo eu já tinha perguntado, foi a primeira coisa que nós perguntamos. Vocês entenderam o programa? Primeiro, será que eles estão vivendo? Não. Vocês estão entendendo de desfocar a verdade? Vocês estão entendendo que ir ao programa em busca da verdade? Isso não é para entender. Eu não quero responder nada. Exato. Ele foi eu não preciso que é filho de poder enganar. Então, vocês entenderam como o ratinho naquele momento disse, não abre, a verdade. Em todas as cidades do Brasil chegavam opiniões de que deveria ter. Existem decisões nessa vida que não podem. Pode estar ao casamento. O programa terminou sem envelope por completo. Queria agradecer mais uma vez você, Alex, você, Michele, e amanhã a gente volta com a Choro de Mundo de volta, abrindo rapidamente o DNA. Boa noite, professor. O casal teve ainda mais um dia para resolver o fato. Passaram o resto da vida com aquela dúvida ou enfrentaram o resultado que deveria ser levado para frente. Eu sei que todo mundo está No fim, eles fizeram essa coisa. E fizeram ter Alex e Michele, Michele e o Alex, que vocês são filhos do mesmo pai. Lamentavelmente para todos nós não queríamos essa situação. E é por isso que eu todo esse período aqui falando de uma abrir. Mas eu espero que isso não possa prejudicar a vida deles. Eu relutei para
que acontece? De mal e de bom. O que existe de mundo destruído é de resignação e sofrimento. O jeito era voltar para casa, lá na Bahia, e tentar recomeçar a vida. O programa vai dar todo o abraço, toda a cidade, nós vamos dar toda a cobertura da cidade, nós somos responsáveis por isso e queremos que eles continuem crescendo. Muito bem. Madalena, bom, nós mostramos aqui, eu acho que publicado aqui, que daquele período eu não queria abrir, até porque eu não sei, já deixar bem claro que publicado, eu nunca sei perguntar DNA, eu não sei, que eu não quero saber, eu não interessa saber, porque eu acho que perde a emoção de quem está fazendo o programa hoje. Né? Eu estava só desconfiado que eles eram de irmãos, pela história, estava desconfiado. Né? Isso está na hora de todo mundo. Assim, eu me lembro bem que naquela época havia duas correntes principais de pensamento das pessoas. Entendeu? Uma era as pessoas que achavam que aquilo era um absurdo, que aquilo era uma relação incestuosa. Então, eles deveriam continuar vivendo como irmãos e deveriam criar os seus filhos, mas sempre de um amor fraternal. Então, é como se fossem dois irmãos que tivessem 3 crianças para criar, não importa se tem 2 filhos. E aí uma outra corrente dizia o seguinte: eles não foram criados como irmãos, eles não têm o sentimento de irmãos, então por isso eles poderiam continuar sendo um casal, porque foi assim que eles se conheceram, foi assim que eles se apaixonaram, e isso é uma questão simplesmente genética, um acaso e tudo mais. Acontece que eles, num determinado momento, não conseguiram mais viver com a dúvida. Então, foi necessário, foi uma pergunta que eu fiz para eles agora, nesse retorno, né? Nesse momento que nós nos encontramos, o telefone mesmo eu já tinha perguntado, foi a primeira coisa que nós perguntamos. Vocês arrependeram de ter ido ao programa? Primeiro, será que eles estão vivendo? Não, vocês se arrependeram de ter focado a verdade? Vocês se arrependeram de ir ao programa em busca da verdade? Eles não estão arrependendo. Eu não quero responder nada. Exato. Eles vão responder, eu não preciso explicar, que é aquilo que não poder lembrar. Então, eles se arrependeram como ratinho naquele momento. De um lado, a verdade.